plataforma, eu convido a todos a olharem a plataforma. O objetivo de a gente usar essa Smart Event é ter um pouquinho mais de interação. Essa plataforma permite ali que você faça um networking, que a gente só consegue nos eventos online, infelizmente, como não está sendo possível. A nossa ideia foi trazer uma possibilidade de fazer um pouquinho desse networking, que é a parte talvez mais importante dos eventos, e que eu sinto muita falta, certamente todos aqui também sentem. Então, no canto superior direito da plataforma, vocês podem ter acesso, ver quem está ali assistindo o evento e mandar uma mensagem. Tem um chat que todos conseguem ver, e você consegue mandar uma mensagem privada. Então, a ideia é que vocês façam networking, aproveitem essa plataforma. Ali também tem algumas informações sobre a Biogás e sobre os associados da Biogás. Então, vocês tenham qualquer dúvida sobre quem são os fornecedores de tecnologia, entrar em contato com as empresas que já estão nesse mercado. Tem um ícone dos associados, ali tem todas as informações, o que as empresas fornecem. Então, fiquem à vontade para explorar a plataforma. Agora, a gente vai fazer o nosso primeiro workshop, vai ser uma duração de aproximadamente 1 hora, e convido a todos para que façam perguntas, coloquem suas perguntas no chat, e a gente também podem levantar a mão, e também quem quiser fazer a pergunta ao vivo aqui, fazer a pergunta para as nossas especialistas. Nós temos hoje 3 convidadas de pleno conhecimento da modernização do setor elétrico. Temos aqui a Agnes da Costa, que é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Temos a doutora Vládia Viana, que é gerente de regulação da Eletrobras, e a doutora Maria João Rolim, que é sócia institucional do escritório Rolim Viotti e Leite Campos. Então, eu vou passar a palavra para cada uma delas para falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o tema da modernização do setor elétrico. E a ideia é a gente tirar dúvidas, usar esse espaço para trocar ideias, ouvir as dúvidas de vocês, entender um pouquinho do que está acontecendo na discussão da modernização do setor elétrico, que o biogás também se insere nisso. Então, as energias renováveis fazem parte de toda essa reforma, e a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre como que vai ser o futuro do nosso setor elétrico. Então, vou dar a palavra para a Agnes. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo aqui trocar um pouquinho da sua experiência com a gente, dedicar um pouco do seu tempo, que eu sei que é super concorrido. Agradeço muito a sua participação aqui hoje. Obrigada, Tamar. Eu queria agradecer a Biogás pelo convite. Fico super feliz, né, de poder contribuir com esse debate, com as minhas colegas Vládia e Maria João. Você falou muito bem, né, quando a gente fala da reforma e de como o papel que as renováveis têm a desempenhar no setor elétrico, no setor energético brasileiro. Então, eu acho que isso é uma conversa, né, que é entre reforma setorial e planejamento setorial, e é um bom casamento, né? Então, quando eu vi o convite, eu fiquei até surpresa, falei, nossa, falando de biogás com modernização do setor elétrico, mas, assim, naturalmente tem tudo a ver. E aí, como a gente conversou rapidinho antes, me perdoem aqueles que já estão mais inteirados, né, sobre a reforma, mas eu vou aproveitar esses 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos iniciais para fazer um grande apanhado sobre a reforma, porque eu acho que talvez depois das nossas interações entre nós a gente consiga entrar em pontos mais específicos, né? Então, para quem não sabe, a reforma do setor elétrico, ela ocorre num momento em que a gente tem regras que elas são mais ou menos do início dos anos 2000, algumas de antes disso, e o setor elétrico evoluiu muito, né, de lá para cá. E, justamente, uma das coisas que é muito visível é a entrada das renováveis, que a gente chama de renováveis não controláveis, ou as renováveis. Biogás não é o caso, porque daí, de fato, tem um caráter mais controlável, mas, de qualquer forma, as novas renováveis, talvez, né? No início dos anos 2000, quando a gente desenhou as regras do setor, basicamente, a gente estava falando de hidroeletricidade e termoelétricas, né? E, então, nesse sentido, a gente tem um setor que tem outras fontes, e isso é um resultado da política energética, né, de diversificação de matriz, mas que essas outras fontes, elas requerem que o setor, o operador, o planejador, olhem com atenção se o setor está evoluindo, né, para atender a todas as necessidades dos consumidores. E aí, em paralelo,
essa discussão entra também no mundo da economia digital, em que os consumidores querem também poder fazer mais escolhas, querem que justamente olhar a energia mais, como a gente fala, de energy as a service, não, né, não estão preocupados no eletro em si, né? Então, a gente tem que acomodar esses dois mundos, né, de uma variedade muito maior de oferta, de fontes, e aí entra também muito a questão dos recursos descentralizados, então, o desafio para o operador, né, nesse sentido, e para o planejador também, né, olhar essa oferta que vem descentralizadamente é maior, é mais complexo, e também a complexidade de considerar o lado da demanda, e o que é interessante é que as inovações tecnológicas que correram de lá para cá fazem com que, inclusive, a demanda possa justamente dar resposta, né? Então, a demanda ela vira também um recurso para o sistema. E aí, o que é um grande objetivo, né, dessa reforma? É continuar com o movimento de abertura do mercado, significa, na prática, que os consumidores possam fazer livre escolhas. Hoje, ainda 60%, 70% do mercado é contratado por meio de leilões de energia, né, no qual as distribuidoras não selecionam de quem compra, elas participam dos leilões. Então, assim, esse desenho de contratação, ele teve o seu papel a desempenhar, né, justamente no início dos anos 2000, depois da abertura do mercado, que a gente viu um risco na expansão, essa questão que a gente chama, né, de pool a demanda, né, de juntar a demanda, teve um papel a desempenhar, né, para garantir que os empreendimentos, naquela época, esses grandes empreendimentos de eletricidade, de termoelétricas, se viabilizassem com contratos de longo prazo, financiamento. Mas hoje essa é uma realidade que não é mais atual. No fundo, a gente vê muitos projetos se viabilizando no mercado livre, a gente vê os próprios bancos de fomento financiando projetos no mercado livre e novas fontes de financiamento. Então, a gente está numa realidade talvez mais confortável em termos de alternativas para viabilizar a expansão. E aí, então, a gente tem um movimento de abertura do mercado e a gente tem, então, pelo lado do Estado, né, o que a reforma fala? Olha, tudo bem, a gente vai continuar tendo leilões de energia, mas talvez esses leilões de energia passem a desempenhar um papel mais marginal na expansão, pelo fato de que bilateralmente os agentes vão lá e contratam, né, no gerador, o consumidor gerador, uma indústria com um gerador, contrata. Então, como é que a gente, Estado, consegue garantir que essa expansão que está entrando, ela é desejável no sentido de atender aos requisitos sistêmicos? Então, a modernização do setor elétrico fala disso, um dos temas que a gente já tratou no plano de ação da modernização foi justamente critério de suprimento, né? Então, antigamente a gente planejava o setor elétrico só olhando para a energia. Então, energia eólica, energia solar é energia. E hoje a gente fala assim, olha, com tantas energias, com características tão diferentes de geração, a gente, para planejar e operar esse sistema, a gente tem que olhar não só a energia, a gente tem que olhar a potência. Então, a gente, Estado, no momento que os leilões de energia, né, eles desempenham um papel menos dominante, como é que a gente fala assim, né? Como é que a gente dá o tom da expansão, o boom da expansão? Como é que a gente fala assim, que tipo de geração, né, tem mais atratividade ou é mais necessária para esse sistema, e o nosso sistema interligado nacional, né, operar com sua maior eficiência? E aí é o que a gente então está discutindo numa frente de atuação na modernização, que se chama separação de lastro e energia. É a gente justamente poder fazer a contratação de empreendimentos, pensando que a remuneração do empreendimento vem da comercialização de energia, que pode ser nos leilões, pode ser bilateral, mas também venha de um encargo, né, de uma receita que é pelo serviço sistêmico que ele presta de confiabilidade. Então, isso é uma grande discussão que está na modernização e a gente está numa fase de detalhamento. Então, abertura de mercado, lastro e energia. Aí tem uma discussão outra muito interessante, que é a questão de formação de preços. Então, assim, a modernização estava focando em a gente sair dos nossos preços formados por modelos computacionais para modelos formados por ofertas de preços pelos agentes de geração. Então, esse é um passo grande e a gente já está evoluindo nisso, tem estudos sendo contratados pela CCE, tudo acompanhado pela modernização, mas a gente teve que fazer um dever de casa no meio do caminho, que esse é o que eu acho que é mais promissor no curto e médio prazo, que é a gente retomou a discussão que vinha da década de 90 de implementar no Brasil o preço horário, que é o que a gente chama assim, justamente a granularidade de preços. Então, isso já está andando, foi uma decisão já dentro da implementação da modernização, que no ano passado a gente tomou, e passa a valer para efeitos, né, financeiros e comerciais a partir de janeiro de 2021. E, além disso, tem uma outra frente, é um grande pilar, né, que é da modernização, que é a racionalização de encargos e subsídios. Porque o que a gente vê? Abertura de mercado, o cara querer optar por contratar energia não é para, digamos assim, evadir de custos, né? A gente tem hoje 2 ambientes de contratação e um deles, eventualmente, está muito mais carregado em custos do que o outro, que é o regulado e o livre. Então, o cara não devia querer sair do regulado e ir para o livre só para fugir de custos. Então, mas como é que a gente sabe exatamente o que é um custo
injusto, mal alocado, é justamente olhando para essa questão da racionalização dos encargos e dos subsídios. E aí é importante dizer que essa é uma agenda que já vem no Ministério há anos, né, desde 2016. A gente tem um plano para reduzir a CDE, um plano estrutural que a gente já está implementando, agora está numa fase de discussão com a Casa Civil, porque tem vários encargos e subsídios que têm previsão legal e que não estão associados às necessidades do setor elétrico, então a gente está discutindo isso com a Casa Civil, mas envolve outros ministérios. Mas também tem a parte dos encargos e subsídios no setor elétrico. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Então, a medida provisória 998, ela antecipa um dos movimentos da modernização, que está nos 2 projetos de lei que estão tramitando no Congresso também, que é a retirada dos subsídios das fontes incentivadas. E, basicamente, o mote, né, para colocar isso na medida provisória é estancar o crescimento da CDE, porque, de fato, isso tem custado em cerca de 400 a 500 milhões por ano, e hoje é uma conta de 4 bilhões de reais só para dar esses incentivos para essas fontes, quando, no fundo, a gente está falando de um setor que é o que a gente quer? Que as fontes elas compitam livremente, né? E aí é até engraçado, porque se a gente tem em todas as fontes renováveis, ou as principais fontes renováveis, esse subsídio, também não cria nenhum diferencial de competição entre elas. Então, assim, é uma coisa que ficou muito anacrônica. E esse já é uma discussão que vem, né? Então, lá de 2016, 2017, a gente antecipou agora. Então, assim, são esses esses 4 pilares. Aí, então, para falar da modernização, o processo especificamente. Ano passado, esses grandes pilares estão incorporados em 2 projetos de lei, o 232 e o 1917, que estão tramitando. Em 2019, no novo governo, a gente falou assim, olha, vamos nos organizar para tirar essa reforma do papel. Então, assim, não basta ter esses 4 pilares que eu falei para vocês. No fundo, a gente tem que ver todo tipo de ação que a gente tem que fazer. Então, o ano de 2019 até outubro, completou um ano agora, né? A gente passou 180 dias com as nossas 4 entidades vinculadas, que é a ANEEL, CCE, EPE e ONS, fazendo um grande mapeamento de todas as ações que a gente tinha que fazer em nível de política pública, regulação, estudos, para fazer isso. Então, aí, ao final, então, outubro de 19, a gente terminou essa fase, a gente publicou um plano de ação da modernização. Ele começou com 15 frentes de atuação, então são grandes temas. Então, racionalização de encargos, subsídios, lastro energia, formação de preço e abertura de mercado, com certeza são frentes, mas tem outras 8 frentes também. Porque daí a gente, ao longo da implementação, ainda acrescentou uma frente e mais algumas ações. Então, começou com 88 ações, hoje são 95, sendo que a gente já concluiu 22% dessas ações. Então, é um grande mapa de políticas, a modernização hoje é um grande mapa de políticas públicas que mostra o encadeamento que a gente tem que dar para atacar os temas no setor elétrico, para que, ao final, a gente tenha esse setor que permita uma plena competição entre as fontes, entre os agentes, e justamente essa maior liberdade dos consumidores, um sistema que opere, né, de forma eficiente, considerando os recursos energéticos distribuídos, por exemplo, e o planejamento que enxergue, né, essa pluralidade de relações. Eu acho que eu falei muita coisa, né? Mas assim, eu acho que era um grande panorama. E eu acho que só para concluir, então, assim, como é que o biogás entra aqui? Quando a gente faz esse desenho, e justamente hoje, né, 20 anos depois da grande reforma, é para atualizar as regras para permitir a entrada dessas tecnologias. Mas o que a gente observa é que o ritmo de inovação tecnológica ele é tão grande que, no fundo, a gente tem que estar atento para criar regras que não nos prendam em tecnologias, uma fotografia de hoje. Então, na prática, essa forma de planejar o setor, olhando para lastro energia, ou seja, confiabilidade sistêmica e energia, com granularidade de preços, abre margem para muitas fontes de energia, inclusive para composição entre as fontes. Então, por exemplo, o que a gente vê como muito positivo do biogás é que é justamente uma energia estocável, né? Então, assim, ela tem essa capacidade de poder entrar nos horários de pico que, de repente, uma fonte renovável variável não consegue. Então, tanto ela poderia entrar sozinha num leilão de lastro que está procurando esse tipo de segurança, por exemplo, como ela pode mais para frente entrar em composição com uma fonte eólica, por exemplo. Então, o que a gente tem dito é que a gente está desenhando essas novas regras, ou esse novo modelo setorial, para ele ser neutro tecnologicamente. Então, a gente vê muitas chances assim, né, do biogás, de fato, se desenvolver, né, de encontrar um mercado que seja mais atrativo para ele também. Eu acho que era isso, então, gente, para começar. Obrigada, Agnes. É isso, se deixar, você tem muito assunto para falar. Então, obrigada por ser tão concisa, por conseguir fazer um resumo bem resumido. Mas a gente vai continuar conversando com as perguntas. Então, vou deixar aqui, então, vou abrir para a Vládia
passar a palavra para a Vládia fazer as considerações iniciais dela também. Obrigada, Vládia, pela sua participação hoje, por estar despendendo um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse evento, um prazer dividir a mesa com você, Tamara, Agnes e Maria João. Parabenizar a fala inicial da Agnes. A Agnes conseguiu resumir em 7 minutos 1 ano de trabalho do Ministério. Fantástico poder de síntese. E com isso, inclusive, fica pouco para a gente falar com relação à modernização em si. Então, eu queria falar sobre alguns outros aspectos, né? Primeiro, da minha empolgação de estar participando desse momento, dessa discussão, porque penso, né, em que no momento em que a gente discute modernização do setor elétrico, a modernização ela não está separada de uma outra discussão global e à qual o Brasil aderiu, que é a discussão também de descarbonização, né, e descarbonização da matriz. Essas conversas, elas correm em paralelo, e o biogás ele tem um papel muito relevante, muito empolgante também nesse tema, né? A gente fala muito, e acredito que a gente possa falar mais detidamente disso mais à frente, da discussão de baixa emissão de carbono, e o biogás é uma fonte com, na verdade, pegada de carbono negativa, né? Ele emite pouco e consome gases de efeito estufa altamente poluentes no seu processo produtivo. Então, você pensar em uma fonte que ela tem pegada de carbono negativa, que ela auxilia na despoluição de águas superficiais e subterrâneas, que ela promove um fator também adicional como resultado da sua produção, que é a possibilidade de produzir fertilizante como resultado também do processo produtivo. E a possibilidade de você reduzir impactos sanitários de dejetos orgânicos, isso é fantástico, né? E embora, como a Agnes falou, o GT Modernização, ele parta de uma premissa de neutralidade de fontes, que é muito importante, o biogás ele tem a oportunidade de extrair possibilidades de tudo que está sendo discutido no GT Modernização. Por exemplo, como a Agnes falou, é uma fonte flexível, então, com poder de rampa. Ele pode, por exemplo, entrar na discussão de mercado competitivo de serviços ancilares, que é uma das ideias do GT Modernização, com previsão no PLS 232. E já discutida também uma modernização do marco de serviços ancilares no plano infralegal, na tomada de subsídio 06 da ANEEL, com previsão de consulta pública logo no começo de 21. Então, embora o biogás, se a gente for procurar, ele não é endereçado diretamente nas discussões do GT Modernização, mas muito do que é discutido influi diretamente nesse mercado. Quando se discute geração distribuída, lá no grupo temático de novas tecnologias, isso envolve o biogás, porque é uma vocação do biogás exatamente ser aproveitado como um recurso energético distribuído, o que, por sinal, é um grande vetor de transição energética global, né? Você sair de geração descentralizada para recursos energéticos distribuídos. Geração híbrida, por exemplo, tem um projeto da Copel de geração, é um P&D, mas enfim, uma geração híbrida solar e de biogás. Então, o biogás ele tem também a possibilidade de fazer composições híbridas, o que também é discutido no segmento de novas tecnologias. Então, o que a gente vê, tem um estudo do DPE, salvo engano, de 2017, que fala que o biogás tem crescido de 2010 até 2017, época do estudo, 40% ao ano, né? Só que a participação continua muito pequena na matriz. O lado positivo disso é como a participação é muito pequena e a fonte é muito positiva sobre vários aspectos, existe muita possibilidade de expansão. Então, acho que o que vai resultar de muito positivo dessa conversa de hoje e de um olhar atento, né, do segmento para as discussões do GT Modernização é o aproveitamento das possibilidades do que está sendo discutido no GT Modernização para a expansão dessa fonte que é tão positiva do ponto de vista social, quando você pensa no aproveitamento, né, de dejetos, né, você dar uma destinação produtiva e positiva para rejeitos e para a discussão também de descarbonização.
Então, acho que é isso, assim, a gente vai ter oportunidade, acho, de falar de questões mais específicas e de como usar cada uma dessas oportunidades de formas mais específicas, mas eu acho que essa que é a grande questão, é ter um olhar, né, talvez ter um olhar do planejamento para o biogás, mas também ter um olhar da indústria do biogás para o aproveitamento dessas oportunidades. Cláudia, muito obrigada. Você fez uma apresentação, acho que excelente. Não sabia nem que você ia trazer tantos dados sobre biogás. E essa visão, na verdade, como o biogás ainda representa uma parcela muito pequena da matriz, existe e faz parte, né, de ter, por falta de dados, não está sendo visto, não está sendo tanto considerado na regulação. E aí é o nosso papel também aqui da Biogás de levar essas informações até para os reguladores, né, para os próprios reguladores, os dados da geração de biogás, como que exatamente ele pode fazer parte dessas soluções que são necessárias para o sistema elétrico. Então, a descentralização, com a geração distribuída também, mas a própria geração não ser intermitente, né? Então poder fazer esse equilíbrio com as outras fontes intermitentes que a gente tem. E você falou muito dos benefícios ambientais, mas também tem esses benefícios para o sistema elétrico, o próprio sistema. Então, o que a gente, né, gosta, né, quer falar na questão da modernização do setor elétrico, a reforma que é necessária, a gente precisa passar por essas mudanças, que a gente vê que, na verdade, a inovação ela vem muito antes da regulação. A regulação ela tem que ali correr atrás para conseguir que o mercado se desenvolva da maneira mais eficiente, que é o que a gente quer aqui. Então, a gente entende que, quando a gente fala da racionalização dos subsídios, é um assunto super crítico, difícil, mas faz sentido quando a gente leva para um ponto mais eficiente, que é uma discussão necessária. E a questão que a gente quer trazer, né, do biogás, sendo uma fonte nova e que ainda está no seu estágio inicial, mas que ela tem condições, né, e atributos, como a gente fala, que podem que fazem muito sentido para o sistema. Então, como que a gente consegue realmente expandir essa fonte e que a regulação que esteja desenhada para as fontes que já existem hoje, que acaba que a maneira como o regulador consegue fazer as projeções daqui para frente, como que a gente realmente consegue fazer uma regulação que permita essas inovações que vão acontecer daqui para frente e a gente não fique só correndo atrás do que já passou, né? Assim, como que a regulação consegue ser flexível o suficiente para permitir essas inovações, as novas fontes que ainda vão surgir. Então, vou passar a palavra aqui para a doutora Maria João, que agradeço muito também a sua participação. É uma honra poder tê-la aqui com a gente. E vou te dar já falamos bastante, mas eu tenho certeza que você tem muito a contribuir ainda com a discussão. Obrigada. Obrigada, Tamar. Obrigada pelo convite, obrigada a Biogás. Agradecer também aí a Vládia, né, a Agnes, que já falaram tudo, agradecer por elas terem deixado quase nada para eu falar. Estou muito grata às duas. Mas, bom, eu vou tentar dar aqui uma visão um pouquinho diferente, até porque eu já venho participando da Biogás há um tempo, então eu vi, digamos, a fonte crescer, né? Eu lembro no começo tinha bem poucos associados, acho que eram 60 e hoje tem não sei quantos, mas a última vez que eu vi tinha muito mais. Então a gente vê a fonte crescer. Então eu gostaria de ligar um pouquinho, assim, usar esse meu tempo para a gente pensar um pouquinho como se a gente estivesse olhando para os dois em paralelo,
a questão de reformas no geral, não só a questão da modernização do setor, e o aparecimento da fonte, o surgimento de uma fonte nova. E por que eu quero fazer isso? Porque eu gosto que as pessoas olhem para o movimento de reformas e não vejam quebras, essa mudança radical, mas sim um momento mais evolutivo. Então, a gente começou lá atrás, até usando um pouquinho da minha idade, assim, né, de ser mais idosa aqui no grupo. A gente começou lá atrás, em 96, 98, quando de fato a gente fez uma grande reforma, porque isso era mudar o paradigma total do que estava, de como a gente concebia energia elétrica no Brasil e no mundo. Então, foi uma mudança aí que o projeto recebe, que colocou todo um modelo institucional que a gente hoje tem em vigor. Depois a gente passou por vários desafios aí de racionamento, e desafios sempre vai ter, que eu acho que é legal também, muito importante a gente conseguir perceber no processo de modernização ou de evolução, como eu gosto de falar, que tem desafios e vai ter novos, não vão acabar os desafios. E aí a gente foi para uma abertura de mercado onde se escolheu conscientemente e acertadamente, a gente sabe hoje, e por modelos de leilão, né, de leilão para expansão, e se criaram leilões de reserva para inserir mesmo outras fontes na nossa matriz. Então, aí já surge, de fato, uma primeira questão, que é, mas por que esse modelo não vai continuar, se ele deu certo? Por que a gente tem que mudar o modelo? Isso são questões que eu vejo as pessoas trazendo e que eu espero que a gente tenha oportunidade de debater. Bom, o biogás, ele chega um pouquinho depois, né, o processo dele de amadurecimento, a gente começa a ter mais dados deles em 2015, você já deve ter tido vários dados hoje, mas um chama bastante atenção, entre 2015 e 2018, a fonte cresceu 127%, ou seja, é um bebê que cresce rápido, né? É uma fonte nova, mas que cresce rápido. E porque ela tem uma série de benefícios, como a própria Vládia já colocou. Então, quando você coloca o movimento dos dois em paralelo, você vê, de fato, vários links, mas vê vários desafios e questionamentos também, né? Porque você vê uma fonte que está entrando agora, mais tarde do que as outras, e que vai entrar num modelo de expansão diferente do que as outras tiveram. E isso, por si só, já traz muitas questões, como a própria Tamara colocou, mas por quê? Existe direito a subsídio? Quem teve subsídio deveria continuar a ter subsídio? Como que a fonte vai entrar no mercado? Que agenda positiva a gente teria para o biogás, que a Vládia trouxe tão bem, que não são, e a Tamara complementou, que não são apenas os benefícios ambientais, mas essa questão dos serviços ancilares, o que o biogás pode fornecer para a própria matriz energética, né, para o setor elétrico. Como que ele pode se conjugar ou não com o processo do gás também, né, que também está sendo reformado, ainda que tenham vocações diferentes um pouco, a gente costuma associar o biogás à produção de menor escala, à geração distribuída, mas na Europa ele já tem escala, então existe já também uma ideia de poder expandir e ter escala. Ou seja, como aproveitar, como ter neutralidade de fontes e neutralidade e racionalização de subsídios, que é, digamos, central para o processo de modernização, e, ao mesmo tempo, valorizar não uma fonte ou outra, mas uma matriz diversa, porque uma matriz diversa é importante em termos de política energética, é importante não só porque a gente gosta mais dessa ou daquela fonte, mas importante para que a gente tenha as tecnologias associadas. E o que a gente está vendo hoje, e a Agnes traz também, é que o modelo é que o mercado começa a trazer, a associar e a valorizar esses benefícios. E aquilo que o mercado valoriza e associa fica muito mais sólido para o futuro, porque isso te dá perna, digamos, para cada fonte crescer. É isso que se procura trazer para a discussão, mas aí surgem várias mesmo no caminho. Né? Como que fica o processo de transição? Essa é uma questão muito importante. A gente costuma falar de 3Ds, eu falo 3S. A gente quer sustentabilidade, segurança jurídica e segurança energética. E isso tem que ser tratado no processo de transição, porque como que você faz essa mudança para um novo paradigma? A gente já viveu no passado tentar uma abertura onde o mercado ia cuidar de tudo, e a gente, em 2004,
salvo se a minha memória não me trai, a gente deu uma voltada para trazer o planejamento de volta, porque a gente percebeu que precisava ter planejamento, ainda que tivesse papel para o mercado também. Então, todas essas discussões, eu vi que algumas até já estão no chat, por exemplo, algumas até de futurologia, que eu só posso achar que foi para a Agnes, vamos ter fontes, vamos ter leilões dedicados a fontes, não sei, não me parece muito compatível com o que a gente está discutindo aqui, mas esses questionamentos que eu queria aqui usar meu tempo para colocar no solo, se eu tivesse presencialmente, aqui eu diria na tela, para a gente discutir um pouco mais. Obrigada, viu, Tamara? Era isso que eu queria usar meu tempo para trazer. Obrigada a você, Maria João. Vou aproveitar, então, e já fazer a pergunta. Pode comentar, porque de verdade tem muita coisa para comentar disso que foi disse. Eu já ia fazer a pergunta que está no chat para você, Agnes, e aí você pode fazer a réplica, então, tanto da Vládia quanto da doutora Maria João. Realmente, assim, são muitas faces da mesma moeda, para falar a verdade, né? Eu acho que as posições elas são complementares, mas tem muita coisa interessante para falar. Mas pode fazer a pergunta e a gente encaixa, né, na resposta. Tá, não, então, a pergunta que está aqui no chat, que é do Jaime Figuerucci, que é meu grande amigo. Jaime, obrigada aí por estar participando. Ele falou: gostaria de saber se haverão leilões por tipo de geração, biomassa, biogás, eólica, solar, ou por tipo de matéria-prima, bagaço, vinhaça ou lixo, né, resíduos sólidos urbanos, coisas assim. E aí já pode usar também esse... Eu acho que essa pergunta que o Jaime fez tem muito a ver com o que a Maria João falou de transição. O mundo de hoje, ele ainda é focado em leilões, que a gente olha para as fontes, vê aquelas que podem competir entre elas, porque naturalmente a gente não quer criar feudos, né, por fontes, né? Então a gente tem que procurar competição, né? Mas fontes de naturezas ou de características parecidas. Então, assim, é possível que haja, assim, eu não tenho uma resposta, Jaime, até porque os desenhos desses leilões, eles realmente são muito casados com o que vem do planejamento, né? Olhando para a necessidade sistêmica, das fontes que eles veem que justamente já são mais competitivas. Então, essa é uma questão. E aí depois dá para entrar até na discussão do subsídio que você estava mencionando. Mas o que eu acho legal dizer é que, no fundo, a gente está construindo, né, o setor para ele mudar de ótica. A gente tem falado muito isso, assim, a ótica é a gente parar... o planejador parar de escolher fontes. Não é a nossa função escolher as fontes. A nossa função é dizer o que a gente precisa. O que o setor precisa? Precisa de energia e de potência, né? São 2 critérios de suprimento. Eventualmente, a pessoa fala, dá para colocar flexibilidade como mais um critério de suplemento, né? A história da rampa, que nem a Vládia falou. Mas aí o que a gente vê? A flexibilidade não precisa, porque a reforma, não só pela lógica do planejamento, né? De a gente olhar para o que a gente precisa, mais do que para o que há, porque existe uma abundância enorme de fontes, uma possibilidade enorme de composição de tecnologias, com projetos híbridos, por exemplo. Tem essa questão de que a gente também tem que olhar para a questão dos mercados, que foi uma palavra que a Maria João usou bastante. A reforma ela está sendo desenhada para permitir que o mesmo empreendimento tenha várias fontes de receita em vários mercados. Então, assim, ele vai vender energia, aí vai ser lá no mercado, livremente, bilateralmente, num leilão de energia sem existir. Assim, deve existir, né? Só que eu acho que ele vai perdendo a predominância em contratar a expansão, mas deve continuar existindo leilão. Então, vai ter energia. Aí tem a questão do gás. O próprio biogás pode vender no mercado de gás, lá vender. Então, tem um outro mercado. Tem os serviços ancilares, que nem a Vládia falou, e aí é um mercado de serviços ancilares, né? Então, assim, aí, de fato, a gente vai poder vender, se ele tem essa capacidade de fazer a rampa, de entregar um serviço para o operador em termos de flexibilidade, ele vai poder contratar lá. Tem o próprio serviço, que é justamente a questão da contratação de lastro, que você está lá contratando bilateralmente a sua energia, mas eu sei que para a expansão eu vou precisar de mais potência. Então, eu posso fazer um leilão de lastro, não é a priori, se a gente ainda está detalhando a priori, não é a receita do empreendimento inteiro que vai vir do lastro, é um pedaço da receita, porque naturalmente ele vai poder continuar vendendo energia. Então, assim, tem o mercado de lastro. Aí tem a questão do verde, né, que a gente estava falando, que é o mercado ou de certificado de emissões, ou de certificado de energia limpa, né, da procedência da fonte. Então, o que a gente está querendo viabilizar é a criação desses mercados para os empreendedores eles poderem compor as suas fontes de receita. E o que eu acho que é interessante, aí você sempre pode pensar, o risco é a questão, quanto disso é arriscado? Eventualmente, se eu estou acostumado com o mundo
que é todo feito só por leilões de energia, pode ser mais arriscado. Eu preferia 1000 vezes o meu PPA de longo prazo, com o meu subsídio, estava ótimo. Só que, assim, esse não é o mundo mais atual. E por quê? Porque esse mundo está ficando muito caro. Assim, se a gente, de fato, ficar lá escolhendo as fontes, dando contrato de 15 anos, com IPCA, para quem paga a conta fica caro. E se a gente está falando que esse é um mundo em que a gente tem que permitir novas tecnologias, que o consumidor tem que poder se beneficiar de novas tecnologias, não faz sentido, né? Então, o que a gente está construindo é permitir a criação desses mercados que remunerem todos esses tipos de serviços que as fontes podem prestar, e a gente, enquanto quem contrata, quem pode dar algum tom de expansão, né, na parte da energia. Hoje a gente ainda tem os leilões de energia, né, então, assim, de fato, por um tempo, eu acho que a gente ainda vai estar olhando, né, para as fontes, compondo os produtos dos leilões, mas, assim, não tende a ser uma realidade tipo, de longo prazo, imagino eu. E aí, o que eu acho interessante? A Maria João falou assim, de repente está chegando tarde para a festa. Pode ser que esteja, né? E que nem a disse a Vlad, mas, eventualmente, o potencial de crescimento é muito maior, né? E por quê? Porque, assim, chega talvez tarde para essa festa, que era o biogás se mostrar competitivo com outras fontes, quando a gente só contratava energia, que, de repente, não era, e agora a gente vai contratar um monte de outras coisas. E aí ele é. Então, assim, eu acho que não tem problema ele chegar tarde para essa festa. Então, assim, eu imagino que o mundo que a gente está tentando construir, ele é um que viabilizará muitas fontes, pelo simples fato que as fontes elas vão poder contratar serviços em vários mercados, basicamente, né? Então, aí o empreendedor ele vai ter que procurar. E aí, teve semana passada, ou retrasada, teve o Brasil Wind Power, eu estava num painel sobre financiabilidade, e justamente o que a gente está vendo é o mercado financeiro fazer esse dever de casa, né? O mercado financeiro ver como é que vai financiar esses projetos. Então, a minha dica para vocês, que nem a própria Vádia falou, vocês têm que se aproximar dos bancos, do mercado financeiro, desde o início do projeto. Não é chegar lá na frente, agora eu estou com o projeto pronto. Poxa, porque eles estão interessados em aprender. Eles querem saber em que mercados vocês estão atuando, né? Que composição de receitas vocês podem ter. E aí, assim, eu acho que... Então, assim, eu vejo um momento como muito oportuno para isso, né? Assim, eu acho que está todo mundo muito aberto para acomodar essa possibilidade de integração de novas tecnologias, e de decisões mais descentralizadas, não é o Estado escolhendo, entendeu? São os agentes que escolhem, né? E a depender de suas preferências. E aí eu vejo que a questão do ambiental, ele entra muito nisso, nessas discussões de ESG, né? O quanto que as próprias empresas estão querendo contratar energia de fonte limpa. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente um mundo. E aí, e fora todo o mercado de gás mesmo, né? Para combustível, de frota de ônibus, por exemplo, de transporte público, principalmente no polo sucroalcooleiro, por exemplo. Então, tem muito, assim, acho que tem assim, um potencial muito grande a ser explorado. Você fez, se a Tamar me permitir atravessar aqui, eu estou me coçando. Você estava falando que a gente está construindo um mundo complexo, na verdade, a gente não está construindo um mundo complexo, a gente está vivendo num mundo de escolhas complexas. A aceleração com que as mudanças aconteceram no mundo foi muito rápida. E eu acho que a Agnes fez uma observação muito importante com relação ao biogás, né? Essa coisa do chegou tarde para a festa. Acho que não. Acho que chegou foi com um timing perfeito, porque quando essas questões, por exemplo, dos benefícios ambientais dessa fonte que a gente está falando hoje, 10 anos atrás não eram relevantes. Então, é possível, inclusive, que a não presença ou a baixa presença na matriz decorre, inclusive, do fato de que 10 anos atrás os benefícios que essa fonte agrega não fossem ponderados como benefícios relevantes. Né? A gente está num mundo, quando eu falo de escolhas complexas, a Agnes já falou aqui de energia como serviço, né? A gente está discutindo aqui energia como serviço e a gama de modelos de negócio que é permitido para biogás é muito interessante. Então, se você for ver, por exemplo, acho que tem, sei lá, 2 semanas, um mês, saiu uma notícia de um sandbox regulatório da ANEEL com a Copel, fazendo microgrid, utilizando exatamente, ou com a expectativa de utilizar biogás, constituindo microgrids para melhorar a índice de DEC/FEC da Copel. Se a gente fosse pensar num passado recente, ninguém nem sabia que era sandbox regulatório, ninguém nem pensava nisso, e aí agora você já está tendo essa possibilidade de explorar possibilidades regulatórias para um novo negócio em um mercado que é um mercado regulado, né, mercado de energia, e poder explorar essas possibilidades. Quando que a gente falava de microgrid, né? A gente pensando aqui 10 anos atrás, por exemplo, você pensando em regiões remotas do país,
como a gente viu, Luz para Todos, né? Você chegava, né, com linha mesmo, distribuidora, fazendo linha para chegar em localidades remotas. Quem já frequentou a Amazônia sabe o que é localidade remota, né? E aí você tem a possibilidade de explorar outras fontes de energia através de micro-redes em localidades de forma economicamente mais viável, regulatoriamente também mais simples, né? Então, de fato, é um mundo de possibilidades que existe para o biogás e um mundo de possibilidades, inclusive dentro das mudanças que já estão sendo planejadas no GT Modernização. Bom, Tamara, acho que eu vou dar o pitaco ali também. A gente não aguenta, né? Mas é para a gente fazer essa mesa aqui mesmo. É que vocês acabaram endereçando o que eu falei, né? Tipo, qual a agenda positiva, porque eu que estou acompanhando o Biogás, às vezes aqui fica para todos que estão nos assistindo, o último fórum, a gente ficou muito, talvez, amarrado na discussão de como garantir GD, como garantir que as regras da geração distribuída continuem. Não que a gente não possa discutir esse assunto também, mas o mundo para frente é muito mais amplo, assim, em termos de possibilidades. Claro que tudo são desafios, né? Não tem nada pronto, e a gente aqui não está vendendo nenhum país, Alice no País das Maravilhas, não. É o mercado, e o mercado é um mercado que exige talento. Eu acho que empresas, independentes da fonte, que não forem eficientes, vão enfrentar dificuldade no mercado, onde o próprio mercado é que vai definir o que é bom, né? Mas são vários mercados, como a Agnes falou, e eu queria pegar assim, essa pegada um pouco financeira mesmo, porque vocês acham que vocês já tiveram o bloco hoje do BNDES, mas eu também tenho tido um contato, é exatamente o que a Agnes falou. Eles estão querendo aprender, porque muitas fontes eles não sabem como, nem quais são as externalidades positivas, nem como valorizá-las. A gente leva, às vezes, de alguma fonte, e seja qual for, são várias, externalidades que nunca foram discutidas, assim, porque não existiam ou não eram pensadas antes, externalidades positivas, a gente só via as óbvias, assim. E o biogás tem imensas, que talvez não estejam sendo consideradas ainda, por exemplo, não na matriz em si, não como benefícios em si, mas para financiamento. Quando a gente fala em green bonds, em social bonds, eles precisam precificar, no fundo, essas externalidades positivas para poder permitir um financiamento que, no fundo, não é um subsídio, é um incentivo, seja por um banco de desenvolvimento, com uma taxa mais longa, uma duração, mas porque um banco de desenvolvimento que consegue ver isso consegue oferecer uma taxa mais atrativa. Então, é uma mudança de paradigma. Você para de procurar subsídio um pouco para procurar incentivos que você tem na fonte, assim, que você tem no biogás, e outras têm outros, e a composição de todos passa a ser interessante. Não descarta, e aí eu passo para todas discutirem, e a Tamara para coordenar, claro, a discussão de se o Estado não deve escolher, mas o Estado tem que planejar, e o planejamento é dentro do mundo. Então, vale a pena a gente discutir que alguma ou outra fonte, em algum estágio, deveria ter uma atenção diferenciada, não sei como, mas por quê? Porque o mundo dá subsídios também, mas não da forma que a gente deu. A verdade é que a gente dá, nunca mais olha. Subsídio significa algum incentivo por algum tempo determinado e tem que mostrar resultado depois. Você tem que avaliar o subsídio. Não é um fundo sem fundo, e esse é o problema. Mas o mundo dá subsídios, a gente vê que o mundo dá. O mundo arranca fontes do zero para elas existirem, porque o mercado ainda não está pronto, o que não estou dizendo que é o caso, para dar essa resposta, às vezes. Então, também acho que essa ideia de que a gente tem planejamento e tem obrigação de ter, porque está no artigo 174 da Constituição, que o Estado tem que planejar e deve fazê-lo, a gente precisa conciliar isso um pouco com o mercado. Então, assim, eu acho que a sua ponderação é muito interessante, Maria João. Assim, o ministro Bento, ele realmente é um ministro, né, que eu vejo, que assim, você tem razão quando a gente resgatou, né, o papel do planejamento depois do racionamento. Assim, a gente não pode deixar solto, né, tem que ter um olhar. Até saiu um artigo que eu publiquei ontem sobre isso, mas a lógica naquela época era muito assim, vamos planejar, justamente olhar fontes e usos,
E aí a gente vai desenhando os leilões de acordo com isso, e tem o CMSE que vai vendo se não tem obra atrasando, porque tinha realmente essa preocupação com não faltar energia para a expansão. Acho que a realidade hoje é bastante diferente, neste sentido de que hoje a oferta ela aparece mais rápido, né, com a composição dessas fontes, o prazo de implementação é mais curto, mas naturalmente continua esse cuidado. E aí o que eu acho legal dessa reflexão sobre o planejamento é que a gente tem que olhar os dois, e é isso que está no artigo de ontem, os dois instrumentos de planejamento de formas diferentes. O planejamento de longo prazo, que é o Plano Nacional de Energia, que tem esse olhar de 30 anos, ele traz caminhos. Assim, a gente, enquanto país, quer ir por esse caminho de baixa emissão, a gente quer ir pelo caminho de mais gás, a gente quer ir pelo caminho de mais nuclear, a gente tem vários caminhos. E você tem razão quando a gente fala sobre países subsidiando, porque tem uma discussão muito séria que é sobre inovação que a gente tem que fazer. Então, assim, a modernização, ela tem uma frente dedicada à governança, e nela a gente está muito forte discutindo como melhor estruturar a política de ciência, tecnologia e inovação no setor de energia e de mineração, porque a pasta nossa tem esses dois setores. Mas no fundo, olhar de forma mais sistêmica, mais organizada para todo o ciclo de inovação. Mas, assim, hoje é muito difícil você fazer esse tipo de priorização, dizer que você vai alocar recurso público, eventualmente, né, para alguma coisa, se você não consegue nem olhar, priorizar, você não tem diagnóstico, você não tem grandes números. Então, assim, a gente está fazendo esse dever de casa, mas o que eu acho que a gente tem que ter também consciência, né, a gente vive num país em que, em uma sociedade, eu acho que hoje a gente persegue, né, um liberalismo econômico muito forte, de diminuição do papel do Estado. Então, assim, não vejo muito espaço para a gente também contar com isso. E fiscal, a gente não tem espaço fiscal para ficar apoiando. Mas eu acho que tendo um diagnóstico, tendo um mapeamento, conseguindo priorizar, fica mais fácil de defender. Então, a gente está fazendo esse dever de casa. Mas o que eu acho legal do planejamento, quando a gente fala dos caminhos, é porque ele, mal ou bem, ele mostra mais ou menos os custos, né? Então a gente consegue ver, se for para um lado, quanto que, pelo menos pelo lado do setor energia, o quão mais caro fica, o quão mais barato, que tipo de matriz a gente vai ter no futuro. Então isso ajuda a gente a ir fazendo, norteando as políticas públicas de hoje, olhando para esses cenários do futuro. Então você tem razão que, assim, o planejamento ele tem esse papel muito relevante para ajudar a orientar as nossas ações. Eu sou um pouco cética ainda hoje sobre a questão de recursos públicos para financiar fonte, a tecnologia, mais pela questão fiscal mesmo, né? Mas, assim, fato é que a gente tem recursos no setor de energia, tanto no petróleo, gás e biocombustíveis, quanto no setor elétrico, para investir em inovação. E aí a gente está, sim, e o ministro tem muito zelo e muito cuidado sobre isso, buscando dar melhor eficiência ao uso desse recurso, justamente tentando ter esse olhar estratégico que você está falando. Essa questão da subvenção, eu acho que essa colocação que a Agnes fez, ela é importante, né? A gente está num momento economicamente muito delicado, e não é no Brasil, né? No mundo, a gente já tem uma economia mais frágil, mas eu acho que essa questão acaba trazendo uma outra muito relevante, pungente, né, para essa discussão do biogás, que é a discussão do benefício ambiental, né? A questão da substituição, da subvenção, né, que era o desconto de TUST de fontes renováveis, por uma valoração de benefícios ambientais, ela me parece muito benéfica, porque ela passa exatamente pelo que Maria João falou, de você precificar, né, e monetizar externalidades positivas. Mas me parece também que a gente perdeu uma oportunidade de avançar na discussão do benefício ambiental quando restringiu a emissão de carbono, a baixa emissão de gases poluentes. Porque, por exemplo, no caso do biogás, eu acho imperioso que você entenda a baixa emissão como resultado líquido de emissão. Porque a gente parte, por exemplo, solar e eólica, elas realmente emitem pouco. O biogás emite pouco também. Eu não tenho dado técnico, tá, provavelmente mais do que solar e eólica, mas emite pouco. Mas a grande questão com relação à emissão do biogás é ter um resultado líquido negativo. Ou seja, ele emite pouco e ele consome muito, né, de gases de efeito estufa. E isso não está claro nem na redação do PLS 232, nem na 998, eu não sei se havia sido cogitado.
Uma outra questão é você ter uma valoração plena dos benefícios ambientais. A gente tem hoje no Brasil um problema grave, né, com relação a lixão, né? Estou usando o termo popular, mas vamos lá, é lixão. Tem um dado que eu acho que é da EPEA também, de que o biogás produzido no Brasil hoje, 51% dele vem de aterro sanitário. Né? Então, você tem uma possibilidade de tratar aterros sanitários, tornando os aterros que hoje existem em condições precárias, porque apesar da gente ter, né, a lei de resíduos sólidos, ela, na verdade, ela não teve aplicabilidade total em território nacional, acho que nem 50% dos aterros efetivamente atenderam os critérios da lei de resíduos sólidos, então a gente precisa ter tratamento de resíduo. O biogás ele tem o potencial de dar um tratamento, né, para os resíduos sólidos, diminuir a emissão de gases poluentes desses aterros, diminuir a poluição, né, de águas subterrâneas e superficiais próximas a essas instalações. Ou seja, ele tem um benefício ambiental muito maior do que a questão da emissão somente. E se a gente mantiver essa redação, você perde a oportunidade de valorar esses outros benefícios. Uma outra questão que eu acho que preocupa com relação a esse tema especificamente, que tem uma relação direta com a questão do subsídio, por isso eu estou fazendo um comentário agora, é que a gente também talvez restringir em lei qual é o benefício não seja a melhor alternativa, porque as mudanças são tão rápidas. A gente vive num mundo, né, de escolhas complexas, como eu disse, e mudanças aceleradas. Quanto menos a gente trava escolhas em lei, maior perenidade a gente consegue dar a elas. Né? Então, eventualmente, dizer valorar o benefício ambiental e deixar para o plano infralegal definir quais são esses benefícios ambientais seja uma escolha muito positiva, porque, como a gente falou do próprio biogás aqui hoje, né, não seria provavelmente valorizado 10, 15, 20 anos atrás você dar um tratamento, uma destinação positiva para resíduo sólido. Hoje isso é importante. 20 anos atrás não era importante você ter uma pegada de carbono negativa. Hoje isso é importante. Essas coisas mudam muito rápido. E o processo legislativo é muito lento. Então, o que a gente tem visto, isso a gente vê, né, diariamente no nosso próprio setor elétrico. A gente, às vezes, tem amarras legislativas que dificultam processos de modernização. Então, eu acho que isso é também uma reflexão interessante, né? O quanto que se pode ampliar essa definição de benefício ambiental, até onde ampliar, e se vale a pena fazer a escolha do benefício já em plano legislativo. Super legal você colocou, Vládia, porque eu já estava achando que a gente não devia nem escrever ambiental, a gente devia falar benefícios. Gente, assim, a minha percepção, tá, Vládia? Eu sou advogada e Maria João também, mas também economista, né, Maria João? A gente não entende que a lei restrinja, né? Eu acho que mostra a vontade do legislador nesse momento, mas no fundo a lei também justamente fala que a gente vai tem um prazo de 1 ano para trazer as diretrizes, né, de como fazer isso. E aí a gente tem enxergado, assim, muito preliminarmente, né? Como eu disse, assim, vamos lá, a retirada dos encargos, dos subsídios das fontes incentivadas já estava desde a origem, né, do grupo de trabalho da modernização e no plano de ação da modernização, associada a desenhar esse plano para valoração dos benefícios ambientais. E a gente tinha 2 anos para fazer isso, a gente tinha se colocado esse prazo, né, originalmente, e agora a gente encurtou para 1 ano, e quem é responsável por essa ação é a empresa de pesquisa energética, mais pela questão do aporte técnico que você tem que ter para poder fazer esse debate. Então, o que a gente já tem visto é que é muito difícil a gente discutir essa questão ambiental olhando só para o setor elétrico, quando ganha para a economia como um todo. Então, a gente está fazendo uma aproximação muito grande com o Ministério da Economia, porque a gente entende que essa é uma discussão, justamente, que ela não é tão restrita, ou pode ser muito mais ampla, né? E justamente criar, quando a gente fala de criar um mercado com muito mais pujança do que aquele que, de repente, alguém originalmente pensou porque estava perdendo os incentivos, basicamente, né? Então, assim, e aí o que o secretário Limpe tem falado
é que a gente entende que tem mérito essa discussão pelo mérito, porque, de fato, a sociedade eventualmente quer pagar, quer poder pagar por esses benefícios, acha relevante, né, incentivar as fontes por meio de instrumento de mercado, naturalmente, mas não porque está perdendo subsídio, não porque está perdendo incentivo, né? Porque então são conversas separadas. Eu gostei muito do que a Vádia falou. O incentivo, ele teve a sua função histórica, naquele momento que a contratação de energia era feita daquele jeito, e não é mais. Então, assim, a gente tem que separar as discussões, e o que eu vejo é que nem ela falou, hoje essa discussão, para a gente falar sobre redução de emissões, e aí líquidas ou brutas, né, Vlad? Aí a gente tem que justamente ver o que é o critério mais justo, né? É um ambiente tão melhor, assim, uns 10 anos atrás, era aquela história dos países quererem impor um custo para suas economias de redução de emissão, e hoje, quando a gente vê toda essa discussão vindo do próprio mercado financeiro, mercado de capitais, o pessoal que quer investir em negócios sustentáveis. E aí eu queria, então, fazer também mais uma amarração, quando a gente falou de incentivos, né? Se eu fosse fonte, eu preferia que acabassem com todos os incentivos. Porque o incentivo, ele reduz muito a chance de alguém financiar alguém de forma equânime, e para quem financia, enxergar de fato o que essa fonte custa, o que ela tem, o que ela não tem, é muito difícil. Então, assim, eu acho que o movimento que veio da discussão de 2016 para cá, de redução de encargos e subsídios, quando a gente fala em limpar, né, o setor, é para a gente realmente ter a visibilidade do que custa esses projetos, onde que eles se remuneram, em que mercados eles se remuneram. Mas, assim, aí a gente trabalha, para retirar de subsídio de forma isonômica de todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, assim, o que eu vejo, então, né, do mercado financeiro é um pouco isso. Poxa, vamos deixar que os bancos de desenvolvimento continuem financiando, mas com recursos a preços do mercado. Que eles possam, o mercado financeiro possa competir em igual condição, né, de competição. E, justamente, eventualmente, uma fonte de recurso que vem de fora, fala assim, não, eu só quero projetos que reduzam emissões, eu só quero projetos de energias renováveis, e aí sim a gente vai ver, de fato, conseguir revelar as preferências, né, dos investidores, dos financiadores, e incentivar justamente esses projetos, incentivar pelo mercado, né, esses projetos que a sociedade entende que devem ser desenvolvidos. Então, assim, eu acho que isso que é o legal, né, desse momento. Então, acho que a gente tem que tentar tirar um pouco a nossa cabeça do mindset, né, de cada um querendo o seu subsídio, cada um querendo o seu leilão por sua fonte, e justamente eu acho que tem muito mais a ganhar se a gente nivelar todos pela igualdade, essa que é a verdade, entendeu? Tem uma pergunta aqui no chat que tem uma relação com isso, que é se o biogás seria puxado pela iniciativa privada. A gente não tem dados aqui, né, para afirmar isso. Tem até aqui alguém citando também uma usina da Raízen. Eu não sei se é a mesma, eu li recentemente que a Raízen inaugurou uma planta de biogás e que eles estariam muito animados com os resultados, né, do início da operação dela, mas que eles iam fazer uma análise ainda por um tempo para avaliar realmente o bom resultado econômico do desempenho dessa usina para fazer o investimento. Pelo menos foi isso que eu li. Então, assim, a gente não tem dados concretos para falar sobre isso, mas eu acho que uma coisa que a gente já pode comentar baseado em dados muito do movimento que a gente vê para fonte eólica, por exemplo, ele está muito associado ao marketing verde, né? E a questão das empresas usarem a ideia de ser neutro em emissão de carbono e estarem aderentes ao ODS 7, que é energia limpa e acessível. Então, é óbvio, né, que no caso aqui do Brasil tem outras coisas por trás também. Tem o fato exatamente dos incentivos que a gente estava falando, permitirem, né, uma energia com um custo mais favorável, a questão do próprio custo comparando com as energias convencionais também, custo de implantação ser mais baixo, então tem outras coisas, mas a gente sabe que isso é um segmento existente. Ora, se a energia que é neutra em emissão de gases, ela traz um apelo para investimento, por que não traria aquela que traz um resultado ainda melhor do ponto de vista ambiental, porque traz um resultado negativo de emissão de carbono? Uma outra coisa que eu andei lendo, até
previamente aqui a essa discussão, foi um estudo da International Energy Agency desse ano, falando sobre a redução de custo de implantação de usinas de biogás em plano global. E um comentário de que, na verdade, no Brasil o custo já é mais baixo do que no mundo. Então, se a gente consegue implantar com um custo mais baixo do que, por exemplo, a Alemanha, que é o país que mais tem biogás no mundo, a princípio, a percepção é de que seria competitivo, né? Se, por exemplo, o biogás ele tem um preço menor do que o do gás natural, também há uma percepção de que você teria uma competitividade da fonte, principalmente se você considerar essa fonte associada a um processo, por exemplo, de autoprodução. A gente vê, por exemplo, usina de indústria de arroz, usar a palha do arroz para geração de energia. Você tem um ganho dali, porque você não tem mais a compra da energia, você pode vender o excedente e você não tem mais a logística de descarte do dejeto. O que você poderia usar, por exemplo, isso para suinocultura, né? Que é a mesma coisa. Você poderia fazer a própria geração, vender o excedente e não ter a logística de descarte do dejeto, né? Que é um dejeto também complexo de descarte. Então, a gente não tem aqui totalmente os dados, mas tem sinalizações de que os estudos podem gerar, sim, planos de negócios positivos. E essa questão da financiabilidade também é mais um dado, né, que está sendo falado aqui, que de fato tem que ser desenvolvido o conhecimento do negócio para você viabilizar a financiabilidade. A financiabilidade também é discutida no GT Modernização, mas o que a gente tem de sinalização do ponto de vista global são grandes bancos, grandes fundos, deixando de financiar, de investir em negócios poluentes para optarem por investir em economia verde. E o biogás ele está inserido dentro desse contexto de energia verde. Então, o que a gente vê é que, de fato, existe pouca visibilidade, né, ainda para o biogás, mas um dia existiu pouca visibilidade para a eólica também. Se a gente olhar Brasil também no passado, também né, um passado não muito distante, também não tinha visibilidade para a eólica. Então, a gente acredita realmente, eu particularmente acredito que haja espaço, principalmente ao considerar temas que são inseridos pelo GT Modernização, né? Porque quando o GT Modernização ele traz toda essa discussão de atributos de fontes, né? O quanto que cada fonte agrega de confiabilidade para o setor, ele traz um valor adicional também para o biogás na medida em que, como é uma fonte, né, flexível, ela vai trazer também mais confiabilidade, e despachabilidade, ela vai trazer mais confiabilidade do que as fontes variáveis intermitentes. Então, o quanto que isso gera também de valor para essa fonte nesse modelo em que a gente está discutindo exatamente neutralidade de fontes? Legal, Vlad, porque parece que você endereçou algumas coisas que estavam já no chat, eu vi, Tamara, e um deles, e a Agnes endereçou outra também, que é esse olhar realmente horizontal, porque alguém queria saber qual a ligação um pouco com o setor de saneamento, né, com outros setores, e não é só de aproveitamento. O que você descreveu, Vlad, ouvindo você falar, é o assunto que tem ocupado minha mente ultimamente muito, que é a economia circular, assim. Eu acho que não é mais o que você faz com o resto, é como você maneja todo o sistema, né? E aí você começa a ter que olhar para o lado, para os outros setores e como eles produzem, para usar não apenas o que sobra, etc., mas para você usar a tecnologia, para você fazer evoluções que basta associar, para você não começar do zero, isoladamente, em cada setor, para você usar o know-how, a capacidade das pessoas. Então, a gente hoje está falando no mundo, e você colocou bem, Vlad, que até as empresas de óleo estão mudando o nome para não serem mais associadas na óleo. A British Petroleum virou BP há muito tempo, né? E está mudando para outros e cada vez mudando, porque as pessoas... Então, é um momento ideal, o marketing verde, que a gente sabe que tem também um pouco de greenwash, etc., mas é um momento que não vai voltar. Esse momento não vai voltar. Então, acho que ver as oportunidades exige que a gente olhe para o lado. E aí, no chat, estava falando, você tem que olhar o que faz com o saneamento. Não é só o saneamento, tem um monte de outros setores que poderiam trazer sinergias olhando para o biogás e para as fontes em geral, com o setor elétrico e outras fontes também.
E essa questão também dos incentivos, eu trouxe mais para provocar mesmo do subsídio, porque eu também tenho muita restrição de ver a alocação de dinheiro público, aliás, hoje, não nessa fonte ou naquela, mas no próprio setor como um todo. A gente é um setor que já está com uma certa maturidade, então acho que a gente tem que confiar mais que tem solução no mercado, mas você criar um ambiente, eu vejo planejar hoje, eu também provoquei vocês para falar de planejamento, especialmente a Agnes, que a área é bastante dela, mas eu vejo um planejar hoje muito ligado ao papel do Estado de criar um ambiente de negócio favorável. E aí alguém colocou no chat a questão de como que você valoriza, porque o RenovaBio é uma coisa que deu muito certo, o RenovaBio é um mini mercado de carbono. Um grande mercado de carbono pode ajudar muita coisa, mas aqui no Brasil a gente esbarra em alguns limites, que aí eu vejo um papel do Estado muito importante, e um está colocado aqui no chat, e a tributação? A gente não consegue, às vezes, arrancar, porque ninguém discutiu direito como é que vai ser a tributação, então você não consegue tirar um projeto interessante ou uma valorização de um crédito de carbono, porque depois, lá na frente, vai vir alguém dizer que tem uma tributação que você não estava contando no seu business plan. Então, acho que eu hoje vejo muito mais o Estado como articulador do ambiente de negócios do que necessariamente, pelo menos dentro do nosso setor, do que alocar dinheiro para fazer certas coisas, até porque a gente sabe que tem que escolher e tem áreas que não estão tão maduras, talvez, quanto o setor elétrico, que às vezes ainda vão precisar de recurso público. Então, a gente tem que... Acho que a visão de planejamento que eu penso é essa. Eu trouxe para vocês, para a Agnes falar, e provoquei um pouco outro, pensar em subsídio no mundo, mas no mundo também, e você falou muito bem, Agnes, se você tirar os bancos também não querem financiar o que está subsidiado, porque você não consegue ver, e o medo de tirar, porque subsídio, como a palavra mesmo diz, um dia você tira. Se for tributário, então você tira assim, né? Tira numa tacada só, porque nem a lei garante que é incentivo, você pode tirar na hora que você quiser. E aí no mundo também a gente viu a indústria caindo, porque teve subsídio, e quando você tirou da fonte solar, eólica, o mundo teve que se virar. Muitas empresas quebraram ou abandonaram a fonte porque não tinha perna. Então, perna artificial, realmente, eu acho que não é mais o que o setor precisa, né? Bom, passo aí, eu enderecei algumas questões, mas, Tamara, fica à vontade, eu acho que você deve ter mais, e a Agnes deve querer comentar também bastante coisa. Também a gente tem um tempo aqui, né, limitado, que vai começar o próximo workshop às 3h30, aí eu vou fazer um encerramento, mas eu já até ia te perguntar, Maria João, sobre a questão do RenovaBio elétrico, que alguém perguntou aqui no chat, mas eu, assim, para eu fazer uma conclusão e passar para vocês, eu gostei muito do que vocês trouxeram aqui hoje, que está muito alinhado com o que é a visão da biogás, né? De ter um mercado competitivo, de ter isonomia de condições para competir e a gente saber que o biogás ele tem um espaço, ele está conquistando seu espaço, os projetos teve um histórico aí que a gente está num momento, né, num grau de maturidade hoje que, como já foi falado, há 10 anos atrás ainda não estava. Então, realmente não adiantava falar sobre isso na matriz. E hoje a gente também não adianta ficar falando que o que aconteceu, as outras fontes tiveram subsídios, por que a gente não vai ter? Ou aconteceu dessa maneira, teve leilão. Então, a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo, mas entendendo que as fontes elas têm um estágio de maturidade também um pouco diferentes, e aí como que a regulação consegue utilizar ter um arcabouço que seja flexível o suficiente para a entrada dessas novas fontes e conseguir realmente valorizar. Então, eu adorei que a gente falou aqui muito da parte de meio ambiente, porque quando a gente fala muito, às vezes, assim, da integração do setor elétrico com o mercado de gás, integração do setor elétrico com, sei lá, com petróleo, hidrelétricas, mas a gente tem que falar da integração do setor elétrico com o meio ambiente. Isso aí passa por tudo, passa pela geração de resíduos, passa pelo consumo de água, né, pela poluição de rios e coisas. E aí não é só o biogás é uma dessas fontes que
assim, tem essa beleza, né? E não é só porque a gente trabalha com biogás, mas realmente tem uma beleza que é de conciliar todos esses benefícios e ainda gerar energia. Mas a questão é a gente conseguir enxergar a geração de energia com todos os seus impactos, né? Os seus impactos positivos de trazer desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial e ser necessário, quanto mais energia, quer dizer que o país está crescendo, que as pessoas estão consumindo melhor e que a geração de renda também está melhor, mas os seus impactos também um pouco negativos, né? De consumo de água, de poluição, de desmatamento. E aí, a gente falar desses mecanismos de mercado, que são, acho que nesse momento é o que a gente entende que são, é o que a gente tem de mais avançado hoje, que são formas de você estimular e fazer com que o mercado se regule pensando em todas essas questões, faz muito mais sentido do que você ter um subsídio ou um tributo que também quem tem ali, quem está consumindo não consegue entender, não consegue entender o preço, não consegue saber o que está acontecendo. Então, o que o RenovaBio traz foi exatamente de tirar o que era a CID do combustível, que ninguém sabe porque simplesmente só tem um tributo a mais, e como é que a pessoa ali está escolhendo no posto, mas o porquê dessa escolha, como que ela vai fazer essa escolha? Quando você traz o RenovaBio, muda essa visão, muda de conseguir olhar o ciclo de vida, né, de todos os impactos daquela cadeia. Então, vou deixar aí, queria que cada uma fizesse em 5 minutos, né, de considerações finais, mas, Agnes, eu queria te pedir para fazer nessas suas considerações finais exatamente como que você vê a modernização trazendo essa possibilidade de inclusão das novas fontes, né, de ser uma regulação mais que dê essa competitividade para o setor de forma isonômica. Obrigada, Tamar. Então, vamos lá. Eu vou agradecer realmente o convite. Achei o tempo passou super rápido, porque, de fato, a conversa é muito interessante, né? Acho que a gente pode sempre explorar por vários lados. O que eu vejo que... vamos lá. O que o setor, a direção na qual o setor está mudando, que eu acho que pode fazer diferença, né, para o biogás. Assim, não estava sendo contratado nos leilões, por que agora você, né? A questão da granularidade horária e a questão de a gente olhar agora para o requisito de potência para contratação, para orientar, né, a expansão, basicamente. Por quê? Porque justamente o biogás ele tem essa capacidade de modulação que muitas fontes não têm. E ele tem uma pegada verde, porque a gente tem outras fontes que têm essa possibilidade, né, de firmar as renováveis variáveis, por exemplo, que não tem a pegada verde que o biogás tem. E aí eu queria trazer para vocês uma palavra que eu gosto muito, que de verdade é da psicanálise, né, que é sincronicidade, mas é justamente o momento que todo mundo começa a falar a mesma coisa, assim, gente, biogás, várias pessoas veem o biogás, eu falo, poxa, gente, então assim, o que está acontecendo? O pessoal está falando tanto de biogás. Então, assim, para mim, é muito evidente que esse é um momento muito bom para o biogás. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, assim, a gente tem muita discussão de parcerias com outros países, muito recurso para desenvolvimento, e aí a gente fala assim, olha, dá uma olhada no biogás, veja justamente modelos de negócio para funcionar o biogás, porque quando a gente fala de modelo de negócios, é justamente como é que um projeto para de pé, tendo uma parte da receita vindo da energia, outra parte vindo do lastro, outra parte vindo do mercado lá de carbono, de certificado de energia limpa. Então, como é que você monta, né? Então, assim, ajudem a gente a pensar num modelo de negócio que faça sentido, olhando para todas essas externalidades que nem a Maria João falou. E aí, só então terminando, que eu achei legal que vocês comentaram, a questão do RenovaBio e da tributação, que eu acho que é um tema muito interessante. De fato, Maria João, assim, o nosso trabalho é realmente possibilitar a criação de mercados que sejam eficientes. E tributação sempre é um gargalo em muitos mercados, e no Brasil a legislação tributária é super complicada. Então, assim, eu acho que vocês têm toda a razão, a gente tem que ter muita atenção sobre isso. E eu sei que, inclusive, no CBio a questão da tributação não estava trivial, assim, eu sei que estava tendo uma discussão no Ministério sobre tributação do CBio. E aí, mas o que a gente está fazendo também, né? Por isso que também essa discussão da valoração dos benefícios ambientais das fontes, a gente está fazendo junto com o próprio Ministério da Economia. Eu acho que assim, a gente tem que trazer quem entende de tributação
para ajudar a gente a criar os incentivos mais adequados, né? E aí, sobre o RenovaBio elétrico, eu gostei bem do que a Tamar falou, principalmente semana passada, conversando com o pessoal do Ministério da Economia, eles falam justamente que a dificuldade, eventualmente, em verificar a redução de emissões está muito no momento da escolha, né? Então, que às vezes, se você, por exemplo, no caso do biocombustível, sem ser o RenovaBio, você conseguiria talvez olhar na bomba que o cara está deixando de consumir uma coisa que polui para consumir uma que não polui ou que não emite. E que o RenovaBio trouxe essa outra lógica. E aí o que a gente tem que ver é se isso faz sentido para vários outros setores da economia ou não. E o que a gente também tem defendido é essa questão da fungibilidade dos mercados na prática, né? Então, é isso, gente. Eu ganhei uma massagem no final do webinar. Olha aí, que delícia, participação especial. Vai lá, filha. Então, Vlad, quer passar para a Vlad? É isso, gente. De verdade, era isso. Eu achei super um grande painel, muito abrangente, essas reflexões, né? Eu acho que trouxeram alguns takeaways nesse sentido de que, de fato, tem questões muito específicas na criação de mercados que a gente tem que estar atento. Mas, assim, em termos de modernização, assim, o caminho para o qual o setor elétrico está arrumando me parece bem mais promissor para o biogás do que ele era até hoje, honestamente, né? Então, eu acho que essa, de verdade, é a principal mensagem. Obrigada, gente. Muito obrigada, Agnes. Vlad, eu vou te deixar para fazer essas considerações também, por favor. Tá, teu áudio está... Vlad. Meu som. Pronto. Primeiro eu quero parabenizar a Agnes, você, Tamara e Maria João, assim, pelas participações brilhantes. Assim, para mim são pessoas muito inspiradoras, né? Pela agilidade do pensamento e pelo conteúdo que tem. Assim, um prazer para mim ter participado desse momento com vocês. Com relação ao conteúdo, acho que a gente falou, ou não falou, ou falou muito pouco, de duas questões só que eu acho que também são oportunidades para, né, que são questões tratadas na modernização e que são oportunidades para o biogás. Primeiro, a questão do preço horário. A Agnes falou na abertura, né, como um dos elementos, nessa questão da granularidade temporal do preço da energia, era uma questão fundamental para a transição energética no mundo, inclusive para a introdução de outras questões que são benéficas, né, como resposta da demanda, enfim, iniciativas de eficiência energética, mas para o biogás é uma questão também muito relevante, porque como ele não tem variabilidade, ele tem a possibilidade de fazer o uso exatamente da energia em horário de pico, ou seja, ele vai atender o sistema na hora que o sistema mais precisa, e por outro lado, por ser a hora em que o sistema mais precisa, como ele tem flexibilidade, ele pode também obter um melhor resultado econômico pela sua produção de energia. Então, quando a gente fala que, na verdade, é necessário um olhar para as mudanças, não como perdas, né? Porque, se por um lado você tem a perda de um subsídio, você tem uma gama de oportunidades, né? Então, essa questão do preço horário, especificamente, também é uma oportunidade. E aí, observar também que o mercado, agora, uma das iniciativas do GT Modernização é também caminhar para a abertura integral do mercado, né? E aí, com esse caminho para a abertura integral, houve aqui perguntas com relação a leilão. A gente vai tratar de leilão agora, mas no futuro que a gente vai falar já é de leilão de lastro. A gente não vai mais estar tão discutindo energia no futuro próximo. A Agnes até falou disso, a gente vai caminhar para esse mercado aberto. E aí, caminhando para esse mercado aberto, quando você vai estar discutindo leilão de lastro, de novo, como o biogás tem confiabilidade, né, ele provavelmente vai ter uma precificação melhor para fornecer lastro do que as fontes renováveis variáveis, que, embora tenham um crescimento grande no PDE para o horizonte 29, ele tem esse benefício. E ainda o olhar também para a integração com o mercado de gás, porque ele vai ter a oportunidade de competir
com um insumo que, ao mesmo tempo que é mais poluente, é mais caro, que é o gás natural, e aproveitar, eu até quando falo sempre de mercado de energia e gás, eu gosto de comparar os dois mapas do país, né? O mapa do país com o Sistema Interligado Nacional, aquela coisa toda ramificada, e o mapa de gasodutos. A gente tem muito pouca penetração de gasoduto. Então, quando você tiver uma introdução de um mercado competitivo de gás, o biogás ele vai ter o que o gás natural não tem, que é a possibilidade de interiorização. Então, assim, são múltiplas as oportunidades que a modernização do setor está trazendo, e essa modificação está trazendo para o biogás. Eu vejo, assim, com muita empolgação o que há por vir. Eu acho que é um privilégio a gente estar vivendo um momento de mudanças, né? E olhar para o futuro e ver que a gente está num processo de indo para caminhos melhores, e eu acredito nisso. Obrigada de novo pela oportunidade de participar com vocês desse evento. Muito obrigada, Vlad. Eu vou te chamar para ser porta-voz da Biogás. Eu não sabia que você conhecia tanto, foi uma surpresa muito boa, muito bom saber que você já tem, né, tanto esse conhecimento, além de tudo, né, de toda a parte regulatória. Então, adorei. Vou te convidar para a gente falar mais sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação. Maria João, se puder encerrar aqui, fechar com chave de ouro. Rapidinho, porque eu sei que acho que todo mundo já abordou tudo que a gente tinha. Quer dizer, tudo não, porque o biogás tem muita coisa para falar, mas tem outros painéis também para discutir. Eu resumiria em oportunidade, sabe? Essa relação, se eu pegar o nosso painel, o que tem a modernização com o biogás, eu resumiria em oportunidade, em papel do Estado, articulação, a gente mudar realmente o mindset e começar a pensar em modelos de negócio, oportunidades, qual o papel do Estado, resolver alguns, digamos, deadlocks, alguns nós que tem, como a tributação, e o resolver, às vezes, é simplesmente deixar claro o que é, porque isso já ajuda a resolver, né? Você precificar. Então, eu queria agradecer muito e não posso deixar de notar, queria também dizer que eu estou acompanhando o biogás há muito tempo, eu trabalhei num projeto inicial, isso foi muito importante para eu também acompanhar e entender a fonte, né? Então, tenho muito privilégio de ter conhecido isso há um tempo atrás. E não posso deixar de notar um painel maravilhoso, tão feminino, né? Obrigada, viu, Tamar? Não é? Uma honra, olha aqui, maravilhoso, né? Só mulheres. Gente, muito obrigada, doutora Maria João, muito obrigada, Agnes, Vládia, a todo mundo que está aqui nos assistindo hoje. Temos que encerrar, infelizmente, né? A gente tem que ter um horário. Agradeço a todo mundo que fez perguntas aí no chat. O que a gente não conseguiu responder, esperamos responder depois. Já tiveram algumas ali que já foram do novo mercado de gás. Eu falei que já vou guardar essa pergunta, porque a gente vai ter um workshop às 5 horas sobre o novo mercado de gás. Daqui a 5 minutos vai começar o workshop sobre geração distribuída, então fiquem por aí, não percam. Convido a todos de novo, né, a mexer na plataforma do Smart Event, tem ali todos os associados da Biogás, as empresas que estão produzindo biogás hoje no Brasil, fornecedores, todos ali na plataforma, você pode conhecer um pouco mais, entrar em contato com as empresas e entrar em contato com quem também está participando do evento. Dá para fazer um chat ali, entrar em contato diretamente com a pessoa. Então, aproveita esse cafezinho que a gente não tem, mas dá para fazer ali nessa plataforma. E espero que vocês gostem. E, então, aguardo todo mundo aqui daqui a pouquinho, que já vai começar o workshop.